Você está assistindo ao 38º Seminário do Movimento Pedagogia das Virtudes. Desta vez sobre o Yoga nas escolas, que leva a prática da yoga para crianças em situação de vulnerabilidade social. O projeto trabalha a concentração dos alunos, redução da ansiedade, desenvolvimento intelectual e consciência corporal. Para falar sobre o tema, nós convidamos as voluntárias do projeto, a escritora e psicóloga Lívia Borges e a psicopedagoga Auristela Brito e eu. Acompanhe. Gostaria de abrir para o público, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Todos fizeram belas exposições. Eu queria parabenizar muito especialmente a Lívia pela bela exposição e fazer uma pergunta. Como é que você vê, Lívia, a diferença de yoga e de meditação? Bom, se nós pensarmos no estado último, né, na verdade, meditação leva ao estado de yoga, né? Com relação à metodologia, muito se fala da meditação como o estado, também como o método, né, para chegar. E ele faz parte, na verdade, do yoga. É um passo importante do yoga. É aquele passo que, na verdade, antecede ao êxtase espiritual, ao estado de unidade plena. Primeiro, obviamente, você se integra consigo mesma, para depois expandir essa noção do si mesmo, né, abraçando a vida como um todo. São estágios diferentes. A gente até brinca que, na verdade, a espiritualidade começa no último passo, né, quando você vai desfrutando desses estados e ele vai realmente se modificando e ampliando ainda mais. Então, essa noção de unidade, que às vezes era você parar de negar a si mesmo, sabe, aquilo que você não gosta em você bota para debaixo do tapete, na yoga você começa a acolher essas partes. Então você começa numa unidade muito singela, muito humana, muito histórica, para depois você ir expandindo essa noção de unidade para envolver as pessoas que você ama. Depois você vai envolver as pessoas que você não ama tanto assim. E depois você sai dessa dualidade de gosto, não gosto, amo, não amo, para você entrar num amor mais pleno que independe dessa variedade, né, dos gostos e dos desgostos, né? Então isso é yoga nesse sentido. Então a meditação é um passo importante que te leva a esse estado, né? O que antecede, o que a gente chamaria então, poderia botar como sinônimo também yoga na acepção máxima, né? Esse êxtase espiritual, essa unidade plena. Então ela realmente tem gradações, né, nesse sentido. Tal qual a meditação, os passos iniciais também têm gradações. Todos eles, na verdade, desde os primeiros, né? Yama e Niyama, todos eles têm gradações, você vai aprofundando. E o bacana é que qualquer um que você aperfeiçoe, aprofunde, ele te leva a todos os outros. Isso é mágico, é bacana isso no yoga, sabe? Então, se você se dedica e aprofunda escolha um, né? De repente, a ahimsa, né? A não violência aqui, inclusive, né? Muito enfatizada na questão, inclusive, do não comer a carne, né? E a acepção máxima do ahimsa, o que é? De repente, não invejar o outro. Olha que profundo, às vezes as pessoas ficam tão focadas em algo, né? E a gente vai sutilizando, né? Até chegar a esse estado, então, de yoga, que você não precisa invejar, porque, na verdade, tudo é essa unidade, né? Você é também o outro. Mas, então, é um caminho, né? Uma construção. Obrigada, doutor Ulisses. Auristela, como é que reagiram aquelas mães que levavam uma atividade não convencional, né? Pelo que eu entendi, como é que elas modificaram suas vidas ao ver a mudança nos filhos? Eu estou achando que o negócio é educar as crianças para elas educarem os pais, né? É mais fácil. Para mim, trabalhar com as mães, porque eu já fazia um trabalho de voluntariado na Pastoral da Criança, onde você trabalha na base. Desde a gravidez. Então, na reunião das mães, dos pais e responsáveis na escola, eu explanava o problema que acontecia e falava muito da realidade delas. Espancamento, xingamento, porque a violência ela não é só física, ela é emocional e também ela vai além, ela vai para outros segmentos. Então, eu explicava para elas o que acontecia e elas me confirmavam que realmente elas passaram por isso, explicava a realidade, porque eu conhecia a criança. E a criança, ela reflete a imagem dos pais.
Então, eu te dizia, olha, o Joãozinho, ele é assim, 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 por causa disso, disso e disso. Agora, se nós trabalharmos dessa maneira, a senhora concordar comigo, porque eles são nossos só 4 horas. O resto do dia é com vocês. E eles ficam comigo só esse ano. No próximo ano, eles vão para outros professores. Então, era interessante que, na hora da matrícula, eles queriam matricular só comigo. E a minha sala acabava se tornando uma sala de crianças especiais, quase que todo ano. Né? Então, é justamente isso. É ensinar, orientar os pais, as mães principalmente. Mães e avós, que são os que mais ficam próximo da criança. Orientar o que acontece, como, quando e por quê. E mostrar o resultado. Aí elas concordavam. Então, elas eram unânimes em fazer propaganda. Elas eram propaganda. Tanto que o meu trabalho foi disseminado na escola toda e fora da escola também, para outras escolas, que inclusive eu fui convidada para palestrar no Canadá. Só que no período, devido à recessão de passagens aéreas, que foi um escândalo, né, no Brasil na época, o secretário de Educação disse que não podia patrocinar a minha viagem, então eu não fui representar o Estado, justamente porque eu ia explanar esse meu trabalho, o resultado que deu. Na educação, de como trabalhar junto, em conjunto com os pais. E as crianças, elas fazem isso muito bem. Que quando as mães chegavam comigo e diziam assim, olha, quando eu dava bombom, eu ia jogar o papelzinho do bombom pela janela do ônibus. Aí o meu filho já puxava na minha saia e dizia, não, mãe, não é para fazer isso. Então, mudava realmente. A criança, ela muda o comportamento dos pais. Gostaria de também chamar Maria, você gostaria de falar um pouco do... Como foi o seu trabalho como voluntariada? Com voluntária, aliás. A Maria, ela não é professora de yoga e ela se envolveu num projeto querendo nos ajudar. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também. Eu entrei no projeto como voluntária e eu trabalho na parte de explicar as virtudes para as crianças através das histórias, né? A gente faz as reuniões e aí a gente escolhe quais são as virtudes e aí eu escolho uma história para... ler para as crianças. E assim, eu falo que o projeto mudou a minha vida. Se eu não sei se eu ajudo as crianças o tanto que as crianças me ajudam, tanto que foi ótimo quando o João me chamou para fazer parte, porque você conviver com elas ali, entender um pouco a realidade delas, ver o que cada uma pensa, e às vezes o pouco que você dá uma atenção para elas conversas faz muita diferença. Assim, tem dias que eu tô lá e aí uma criança vem conversar comigo que o outro da outra turma tá brigando e que eu tinha que ir lá conversar. E isso é o mínimo assim que eu faço para eles e que eu vejo que faz muita diferença. É muito bom, você aprende muito. E é isso, assim. Eu convido todos a participar, um dia ir lá, conhecer, porque é muito bom, assim. Dessa forma, então, gostaria de agradecer aos palestrantes pelas qualificadas reflexões e ao público pela sua ilustre presença. Você acabou de assistir ao 38º Seminário do Movimento Pedagogia das Virtudes, Regeneração Humana e Planetária sobre a Yoga nas Escolas, um projeto de voluntários que atende crianças de escolas públicas do Distrito Federal. Participaram do programa de hoje a escritora e psicóloga Lívia Borges, a psicopedagoga Auristela Brito e eu participando da mesa. O 38º Seminário do Movimento Pedagogia das Virtudes aconteceu no restaurante Vila Vegana e é uma iniciativa do Movimento Pedagogia das Virtudes em conjunto com a União Planetária. Muito obrigado pela sua companhia. Se quiser rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Supra em Brasília.